E quando eu cheguei na Alemanha, o Evandro foi e disse assim pra mim, Thiago, hoje é treino físico, você quer ir? Se você quiser ir, legal, mas se você não quiser, tudo bem. Porque você chegou de viagem hoje, né? Eu fiquei com aquela dúvida dentro de mim. E agora, o que eu respondo? Se eu for dormir, o cara vai achar que Já tá fazendo já tô fazendo mole. corpo mole. Quer saber? Vou pro treino físico. Só nhaca também. Cara, só que como que vai pra um treino físico sem dormir? Daquele jeito, né? Só que nessa época, o que acontece? O time A treinava com o time B. Eles tentavam fazer essa mescla, né? Justamente pro time B também ser um time forte. Subiu o nível, né? Exatamente. Então, o que acontece? Eu fui fazer o treino físico. Cara, 20 minutos de treino eu vomitei tudo. Nossa. Pancada. Não tem como, era muito Muito forte. puxado. Porque assim, o meu irmão me ajudou muito Em na alto preparação. nível, né? Exatamente. Treino na areia, salto e prova de tiro que ele passava. Olha, ele falou assim, eu vou passar pra você o que eu treino pra ter o rendimento. Só que, assim, eu tentava chegar o mais próximo possível. Fez diferença? Sim, no amador. Mas as questões, as formas de treino, a dinâmica é Muda diferente. muito quando chega assim. Exatamente. Aí você percebeu isso claramente. Do atletismo pro futebol. Então, assim, condicionamento físico, eu tinha. Habilidade, saber jogar com a bola, eu tinha. Só que o que foi muito difícil pra mim pelo fato de eu não ter uma base, de nunca ter jogado futebol profissional, foi a ocasião tática. Ainda mais na Alemanha, que eles são super táticos. Taticamente, eles são muito obedientes. Exatamente. Então, assim, os primeiros treinos eu fiquei muito perdido. Né? A questão de posicionamento, onde eu tinha que estar quando o lateral direito estava com a bola, 4-3-3, formação, né? Lá Isso aí dá uma Meu, baralhada na cabeça. é muito Imagina. tenso, mano. Por isso que eu é sempre muito fiz tenso. salão. Porque só 4 na linha, cada E um. acabou, né? E lá, tipo assim, os jogadores de tive muita Já dificuldade. cansa. Você joga em que posição? Eu sou meio atacante, beirada de campo, né? Mas especificamente ponto esquerda. Esquerdinha. Exatamente. Na verdade, eu sou destro, então eu jogo Sim. na esquerda porque se eu conseguir Entrada. trazer pra cá, eu tenho a possibilidade de finalizar. E se eu for Entendi. pro fundo, eu consigo cruzar pra quem tá Você chegando cruzar. de frente, né? Mas uma coisa que eu tive muita dificuldade é porque assim, isso é meio que uma coisa que tá enraizada no futebol brasileiro. Se você assiste um clássico, o primeiro que fizer o gol fecha a casinha. A É isso maioria mesmo. sim. O Poucos. futebol ficou até chato por isso. Exatamente. São poucos os times que têm aquela ambição de marcar, de marcar, de marcar. Então, quando eu cheguei lá, na Alemanha era assim. Fez um gol, dá pra fazer o terceiro, o quarto, o quinto, você vai fazer. Não é à toa que a gente viu o que aconteceu Cara, aí, eu né? ouvi uma piada com Na esse Copa, negócio lá que foi complicado de ouvir. Mas enfim. Que é uma forma mais honrosa Zoaram, e respeitosa zoaram. que eles Exato. tiveram Zoaram de você lá, honrar a zoaram, seleção. Fazendo gol. O nosso treinador... Se é o Brasil, se fosse o contrário, ia ficar passando o pé em cima da bola. Exatamente. Não é? É diferente E isso. zoar de Exatamente. outra forma. Eles trouxeram assim a habilidade do futebol brasileiro para efetividade do futebol alemão. Então eles tentaram fazer essa mescla. Só que para o brasileiro é um pouco mais difícil por conta dessa questão. Então o que acontece? Tinham outros jogadores brasileiros. E no segundo tempo eles tiravam um pouco o pé. Só que eu vi muito isso lá, do nosso time sair ganhando de 3-0 no primeiro tempo e às vezes sofrer a virada. E ter que correr na subida. Imagino. Porque por ter brasileiros no elenco, peças fundamentais, como um volante, um lateral, eles tiravam o pé um pouco e o outro time, mesmo perdendo, jogava como se estivesse 0-0. Então eles conseguiam empatar, às vezes virar. Né? Isso tudo a cabeça, né? Cultura, Exatamente. Então os treinadores trabalharam muito isso na gente lá. O nosso treinador, ele era turco, o Ako. Muito linha dura. Muito, muito. Aqueles, tipo, generalzão mesmo. Eu ouvi várias vezes, isso, Thiago, isso é catástrofe. Tipo, Thiago é uma catástrofe, não vai aguentar, não vai dar certo. Eu falei, bem, se não tem talento, vai na raça. Então eu tentava caprichar ali no treino físico, tal, finalização. Então assim, eu lembro que eu fui testado no time B.
E nós fomos pro primeiro jogo, né, do time B. De uma forma resumida, no primeiro jogo eu consegui fazer 3 gols. Uau. Assim, claro que a qualidade técnica era um pouco inferior, mas Sim. a dinâmica de jogo era a mesma. A velocidade, a intensidade. Porque na Alemanha, o meu primeiro jogo, eu falei, eu vou jogar contra os Vingadores. Os caras são grandes, rápidos e fortes. Uhum. Entendeu? Então, tipo, se você analisar os jogadores que foram pra Alemanha, Felipe Coutinho, Douglas Costa, os caras chegaram franzinos e ficaram muito fortes. Verdade. Mas não perderam agilidade. Então, assim, é um jogo muito pegado, contato o jogo inteiro. Por isso que eles prezam muito pela resistência Sim. física, a preparação física. Cara, imagina. Mas no meu primeiro jogo eu consegui fazer 3 gols. Deixou 3 na caixa. No segundo, mais 3. Aí no terceiro jogo foram 2. Eu sei que eu tinha uma média de E vem cá. 12 gols em praticamente 9 R9 jogos. aí. Ô, louco. Né? Foi Já muito tava legal. assim com o Ronaldo, com o Romário. Que isso. Igual aqui nessa. Que isso, assim, foi uma sensação O muito Túlio. legal. O Túlio, ele dá uma entrevista legal, ele fala assim, eu tenho essa mania de fazer gol. Ele fala assim. Cara, mas enfim. Mas que legal, cara. Você teve um desempenho muito bacana. Sim, consequentemente eu passei a chamar um pouco mais de atenção, né? Sim. Então teve um momento que a própria torcida pediu, dá uma oportunidade pra ele no Quanto time tempo A. você ficou lá, Ti? Eu fiquei 3 meses na Alemanha. 3 meses. Cara, que já é um tempo bem bacana, né?